Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Muito boa tarde aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, aqueles que nos acompanham também pelo Spotify, pelo YouTube. Hoje é um dia especial do nosso programa, do nosso podcast. Hoje é um dia que os nossos convidados especiais são aqueles que estão conosco ao longo dos últimos meses, que é o professor Alexandre Barbosa e o professor Alfredo Copete. E é um dia especial porque hoje marca o lançamento de um instituto, o Instituto Brasileiro de Direito, Inovações e Compliance. E esse é um evento que hoje foi marcado lá no Hub One, aqui em Cascavel, que contou com diversas autoridades, com diversas personalidades da área da inovação, da área da governança, da área do compliance, e que por isso que hoje nós estabelecemos como convidados especiais os nossos apresentadores. Então, se sintam em casa e a palavra é vossa. Essa é boa, o Paulo né? Pegoraro, né? Na verdade, hoje, né, turma, o que nós resolvemos foi bater um papo. E o Paulo Pegoraro também é. Hoje invertemos a lógica. Hoje invertemos a lógica. Vamos falar um pouquinho do Inovacom, falar um pouquinho desse instituto que é brasileiro, é um instituto nacional, vão ouvir falar muito dele, que ele tende a trabalhar com essas três linhas do direito, da inovação e do compliance, que são os temas que precisam ser discutidos. O Brasil tem se preocupado muito, por meio inclusive de legislações diversas, sobre a inovação. O compliance também é um tema que está ganhando uma grande relevância de uns anos para cá, e o direito que permeia tudo isso, não é? Geralmente a gente falava hoje de manhã, né, inclusive, né, Alfredo, que o direito às vezes ele atrapalha, às vezes ele engessa, às vezes ele dificulta os atos de inovação, mas é preciso pensarmos no cumprimento das regras, na organização dos fluxos todos dentro do mundo da inovação, que possam ser adequados e que possam ser propícios para evitar depois responsabilizações e problemas, que também é uma preocupação do compliance, não é isso, Alfredo? Exatamente, né, o Alexandre, o Instituto, né, o Inovacom, né, ele surge como um elemento agregador, né, democrático, de participação, para incentivar a busca e a consolidação do conhecimento, né? Sobre qual perspectiva? A nossa perspectiva, que nós não conseguimos fugir dela, que é a perspectiva do direito. Uhum. Né? O direito está na nossa vida. Eu sou advogado, tu é advogado, o Pegoraro é advogado, trabalhamos com direito, né? Mas a gente pensa o direito de um modo diferente, né? Ele não precisa ser aquela perspectiva mais tradicional, arcaica, né? De vislumbrar um horizonte de regular questões pretéritas, antigas, né? Com normas para o futuro. A gente pode entender o direito como um elemento que possibilita, né? Traz condições importantes e elementares para o desenvolvimento seguro da inovação, por exemplo. E, por outro lado, que ele se antecipe a certas questões, né, de cunho, digamos assim, arriscado, né, para que certas condutas não ocorram, né, de modo preventivo, que é a ligação do compliance. Exato. Então, o direito seria o elo, o compliance seria o elo entre o direito e a inovação. Perfeito. Né? E esse instituto veio para retirar das amarras da burocracia tradicional, da academia, né, o conhecimento e colocar no seio da população. Exato. Então veja que há um espaço na universidade, um espaço da academia, que é um espaço do debate, que é um espaço da teoria, que é um espaço de um aprofundamento sobre alguns problemas complexos. Mas essa discussão que existe dentro da universidade, ela precisa representar um elemento de concretude. Exato. Ela precisa se traduzir num resultado prático. Você tem o resultado prático por outros canais também, mas na medida em que se passa uma institucionalidade
de um mecanismo que seja adequado para tratar desses temas todos e dar respostas que assume esse caráter prático, então é uma iniciativa bacana no sentido de ligar uma coisa a outra, de traduzir todo aquele arcabouço teórico em medidas que são práticas. É daí que nasceu essa necessidade, daí que nasceu esse interesse na criação do Instituto propriamente. Porque isso, o diferencial que ele tem é o quê? É uma difusão de um conhecimento acumulado, mas a partir de uma realidade concreta, material, daquilo que é palpável da vida da gente, das pessoas, das empresas. Né? Exatamente. E quando se fala em sustentabilidade, quando se fala em inovação, nós pensamos na quádrupla hélice, né? Nós pensamos nos governos, nos entes privados, na sociedade e na academia. Então hoje, quando se pensa em sustentabilidade, quando se quer falar em desenvolvimento sustentável, quando se quer falar em cumprimento de ODSs e etc., nós temos que pensar no papel de cada um desses 4 elementos. E a academia, ela tem que sair, Alfredo, ela tem que sair, Pegoraro, dos seus muros fechados, né? Como hoje a Silvia, nossa diretora, falou lá no discurso pela manhã, fazer um mestrado não é só se preparar para dar aula e escrever artigo científico. Fazer um mestrado hoje é mais do que isso, é preparar também um aprofundamento de estudo, de conhecimento para fazer a diferença na realidade. O mestrado é acadêmico, no mais das vezes, mas o pragmatismo, o resultado prático das pesquisas tem que impactar a sociedade. É isso, inclusive, que o órgão regulador dos mestrados e doutorados no Brasil quer, não é, Alfredo? É o impacto. Como que nós impactamos? E o Inovacom ajuda nisso. Isso é verdade, Alexandre. Hoje o impacto é algo que é muito considerado nas avaliações institucionais, das instituições de ensino, né? Sobretudo nos programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, né, que aqui na Univel temos um mestrado em Direito. Mas eu acho que não é só isso. Né, não é só isso. Sempre, em alguma medida, a gente tentou buscar, no mundo acadêmico, responder para problemas práticos do mundo da vida. Né? A gente tem que desmistificar essa ideia de que a academia nunca buscou resolver os problemas práticos. Sempre buscou. Só que o problema também é que muitas vezes as respostas ficaram dentro da academia. Ficam intramuros. Exato, nunca foram expostas, né? E a sociedade nunca se beneficiou efetivamente, ou poderia se beneficiar das respostas acadêmicas. Né? Então nós, como um instituto com um selo, digamos assim, de conhecimento acadêmico, queremos ultrapassar essas barreiras, né? E popularizar a estrutura do conhecimento. Né? Óbvio, nesses conteúdos que são próprios do Inovacom, que é o compliance, o direito e a inovação. E que tem a tecnologia por fio condutor de tudo, né, Paulo? Paulo é o nosso homem da tecnologia. Veja a questão toda que nós temos hoje em relação à proteção de dados pessoais. O que isso impacta na privacidade, na intimidade, nos vetores econômicos que envolvem a proteção de dados, naquilo que hoje se debate no âmbito do Congresso Nacional, que é o uso da inteligência artificial, a regulamentação da inteligência artificial, que se dá também lá no Poder Judiciário, que nós já temos um diploma legal já consolidado, que é o Marco Civil da Internet. Isso tudo está afeto a uma realidade cotidiana de todas as pessoas, dos pesquisadores também, evidentemente, mas que se a gente não conseguir traduzir e tentar não só desmistificar, mas tratar de problemas complexos, também de forma complexa, mas de modo que nós possamos ter oportunidades, seja de eventos, seja de treinamentos, de capacitações, seja de atuação, inclusive, né? Nós estamos diante de tantos dilemas coletivos, até que envolvem direitos que são atingidos, que são afetados, até por conta do e-commerce, por conta de outros mecanismos de negociação. Isso tudo é um modelo que está ligado até especialmente às nossas linhas de pesquisa do mestrado da Univel,
mas que dialogam com a sociedade no sentido de concretizar essa coisa toda, para a gente não ficar só em livro, em artigo, em congresso puramente, né? Assim, ver o resultado, né? O resultado ele pode aparecer, e a gente acredita, com a construção do InovaCom, que esse resultado ele pode ser viabilizado e acessível, né? O próprio Disrupt, né, que fala que nós temos o conhecimento acessível, né, a informação de forma acessível sobre direito, inovação. O InovaCom faz parte dessa concretização da acessibilidade do conhecimento. Porque não importa se nós discutimos questões complexas e respostas complexas. Nós podemos viabilizar respostas de questões complexas, de forma complexa, de um modo mais palatável. Então isso é fundamental. Né? Então, E uma outra coisa muito importante, quando se fala em inovação, imediatamente você já pensa em tecnologia, imediatamente você já pensa em startup, imediatamente você já pensa em empresa. A pessoa comum, a pessoa no seu dia a dia não entende direito o que é inovação, não consegue compreender o que a inovação impacta no dia a dia. Sempre que você conversa, e aqui no Disrupt nós conversamos com dezenas de pessoas que falaram sobre inovação e disseram, um exemplo de inovação, quando a gente fala em tecnologia, é a Uber, é o iFood, porque isso mudou completamente, né? Evoluiu de uma maneira disruptiva a maneira de tratar essas duas temáticas, a do transporte e a da alimentação. Só que a gente fica só nisso, a gente só pensa inovação como algo que é inatingível, algo tão difícil, só mesmo quem tem uma condição econômica absurda, as grandes empresas conseguem inovar, e não é verdade. Aprendemos aqui, né, Alfredo, ao longo de tantos programas do Disrupt, ao longo de tantos episódios, que a disrupção, aliás, que a inovação ela tem que estar presente no dia a dia. Mudar o modo de fazer alguma coisa, criar um fluxo diferente para uma rotina de trabalho, isso tudo pode ser considerado inovação. E aonde nós encontramos um espaço para mostrar isso para as pessoas, para facilitar isso, para fazer com que elas tenham, de uma maneira mais clara, esses resultados, como diz o Alfredo sempre, no mundo da vida. O InovaCom, esse instituto nosso, vai ter a possibilidade de viabilizar isso, através de cursos, de treinamentos, de eventos, de palestras e simpósios, e também, sem dúvida nenhuma, da aproximação do conhecimento para todas as camadas da sociedade. Tanto que o InovaCom já nasce ligado a entidades muito importantes da comunidade local, como a SIC Labs, como o próprio Conselho Municipal de Inovação, que nesse momento está debatendo a reforma da Lei Municipal de Inovação, que está próxima, portanto, daquelas entidades que na ponta também significam um resultado para a comunidade, para as empresas, para os indivíduos. Então, é essa conexão que é um salto importante para a academia, que é de realmente colocar a serviço concreto da comunidade aquilo que se debate e se discute e que se conclui no meio acadêmico, né? É verdade, vocês estavam falando dos produtos, o que nós podemos oferecer do InovaCom. Dentro das nossas discussões lá da criação do Instituto, eu me lembro que nós começamos a falar das questões de integridade das empresas, né? Será que a alta administração de determinadas empresas, os sócios, gestores, administradores, eles têm noção de quanto as empresas deles têm de integridade? Né? Quanto elas estão íntegras no sentido assim, né, de cumprimento de normas, de procedimentos internos, de políticas internas, de uma análise, quanto que elas estão... Se vocês pegarem alguém, né, alguma empresa, por exemplo, que não tenha o sistema de compliance, né, de análise de risco, será que alguém poderia dizer, na ponta da língua, o quantos, em um percentual ou em algumas características, né, narrativas? Eu acredito que seria muito difícil nós encontrar alguém para nos contar da sua integridade. E um dos elementos que me parecem interessantes do InovaCom, que nós falamos sobre uma política interna de construção de objetivos, é promover um diagnóstico da integridade das instituições. Né? Chegar para as instituições, fazer uma análise prévia e dizer, olha, você tem um diagnóstico X de integridade. Né? Para que, com essa informação, a alta administração possa saber como se movimentar, como se locomover dentro dessa informação. Né? Às vezes é uma informação que não é bem-vinda no sentido, né, esperava-se mais, mas também é algo que pode ser importante para o próprio
para a própria sustentabilidade empresarial. Isso que você está falando, Alfredo, também põe em destaque essa desmistificação. Do mesmo jeito que eu falei antes, que quando se fala em inovação, pensa-se só em grandes empresas, o compliance é a mesma coisa. Né? Nós temos, inclusive, pesquisas dizendo compliance para pequenas e médias empresas. Por quê? Porque todo mundo pensa, compliance é só para empresa grande. E nós temos a condição de, em alguma medida, contribuir para que se entenda que o compliance deve ser mais acessível do que é no momento presente. E a própria natureza jurídica do Instituto é um elemento indicador importante do caráter social que ele se pretende. É uma associação privada sem fins lucrativos. É aberta a toda a comunidade, a todos os pesquisadores, profissionais, empresários, advogados, todos aqueles que estão nesse o que se chama do ecossistema, né? Mas é um instituto aberto a toda a comunidade, da qual todos podem fazer parte, as instituições também podem fazer parte, porque o Instituto, como ele se pretende maximizar essa coisa e difundir isso, é uma atividade, inclusive, de poder compartilhar com o maior número possível de pessoas. Exato. E essa figura social que o Inovacom representa, uma associação, não tem fins lucrativos. A ideia é exatamente contribuir para o desenvolvimento social. Isso é um marco, porque não é em qualquer lugar que você vai encontrar um ambiente desse para você expor suas ideias, participar. Então, quem se associa ao Inovacom, sem dúvida nenhuma, tem a possibilidade de participar de tudo isso que nós estamos falando, né, Alfredo? Exatamente. A idoneidade, né, acho que foi algo que a gente sempre buscou manter, né, do Instituto. Né? Ele tem que ser idôneo para propor aquilo que ele quer propor. Né? Resgatar o conhecimento, difundir o conhecimento, democratizar o conhecimento, sem perder a qualidade do conhecimento, né? Promover buscas específicas dentro de determinados conteúdos, como, por exemplo, ações coletivas, né? Dentro de, obviamente, interesses do alargamento da razão do Instituto. Então, para que isso ocorra, é necessário que o Instituto tenha a idoneidade. Né? Que todos aqueles que pretendem e que virão se associar, eles encontrem um ambiente capaz de dar respostas, né, satisfatórias às suas demandas. Né? Obviamente, como eu disse, dentro desse conteúdo, né, da inovação, do direito, do compliance, porque, claro, como é algo também inovador, não só o Instituto, mas os temas também são inovadores, né? Falando de inovação. Muitas vezes a gente tem uma certa parcimônia, né, de aproximação daqueles que talvez não compreendam ou desacreditem na ideia. Né? Mas isso também é algo que nos estimula. Né? Nos estimula a buscar um lugar, né, para que se compreenda o direito sem juridiquês, se entenda, né, o compliance sem esse monstro multinacional, né, que deveria ser só das grandes instituições, porque não é assim. Né? E entender a inovação a partir daquilo que tu falou, Alexandre, que não é a inovação uma inovação do Vale do Silício, tecnológica, não, cara. Por exemplo, a descoberta da roda foi uma grande inovação da sociedade, né? O fogo foi uma inovação. Então, assim, tudo que traz uma mudança capaz de levar a um outro elemento, outro patamar, certos procedimentos, sem dúvida, inovador. É a inovação. Claro. Né? E, claro, o direito tem um papel nisso. Por quê? Porque quando inova, o direito quer regular. E regular muito não é bom. Não regular também não é bom. Então, como seria a regulação do direito no ambiente inovador? Esse é um grande problema. O exemplo do sandbox regulatório é muito interessante. Exato. O sandbox é uma lei federal. Né? O sandbox regulatório, para quem não sabe, é uma lei federal que permite flexibilizar certas questões do mundo, né, do direito, para que a inovação surja, né, e se consolide. E que acaba por impactar diretamente em leis estaduais e municipais. Porque imagine que você vai fazer
O sandbox é um momento experimental. Você vai experimentar numa determinada cidade uma avenida cujos semáforos sejam diferentes. E como é que a gente faz para isso não descumprir a lei? Nós falamos na SIC Lab sobre a questão do sandbox, porque Foz tem a Vila Inteligente, que é um objeto de sandbox regulatório. E até conversando com o Paulo levantou a questão da intimidade, né? As câmeras que estão por ali, que são câmeras diferentes e tal, que pegam a íris, etc. Isso pode ter, nas mãos de certas pessoas, pode gerar uma ruptura de direito fundamental. Exatamente. Né? Como que a inovação se comporta diante desses, digamos assim, desses estressores? Né? Isso é um problema, digamos assim, que tem que ser debatido. Né? E o papel do direito é trazer respostas hábeis para não desincentivar a inovação, promover, portanto, o sandbox regulatório, mas colocar as questões de risco muito claras. E isso não é fácil. A gente sabe bem pelo que a gente acompanha, inclusive aqui pelo Disrupt, né? Vários temas que nós tratamos aqui com relação às bets, com relação à blockchain, com relação à herança digital, com relação a fraudes bancárias, com relação a tantas coisas da vida, do dia a dia. Temas, né? Tantos temas que mostram aí a candência disso e o quanto que é preciso que a gente possa instrumentalizar de modo golpe do Pix, outros tantos que a gente possa instrumentalizar de uma forma institucional, mas que assegure não só essa aplicação, mas um resultado também em prol da sociedade. Né? Claro. E, como o Alfredo bem falou, né? O direito, ele não tem como ficar de fora. Muita gente fala, né? O direito ele é burocrático, o direito ele só atrapalha, querem inovar e o direito não deixa. Não é que o direito não deixa, o direito precisa ser entendido como um conjunto de normas que servem para uma coexistência adequada da sociedade. Então não adianta nada eu querer inovar desrespeitando lei, desrespeitando a Constituição, desrespeitando normas que foram pensadas a princípio para que as pessoas vivam em, aspas, razoável harmonia. Né? Não que isso seja absoluto, né? Mas nós sabemos que é uma intenção. Mas sabe, outra questão, só para trazer a disrupção na discussão. Nós três somos advogados. A gente vive em função do direito. O direito faz parte da nossa vida. E faz parte da vida de todo mundo. Mas é só para o jurista que o direito tem tanta importância. Se você for colocar em outros ambientes, né, o direito ele não é tão importante. E muitas vezes ele é um elemento limitador, não muito bem-vindo. Exato, né? É verdade. Mas, de todo modo, né, o que a gente pode dizer é que o mundo, como um todo, não vive sem regras. Não vive sem regra, não vive sem o direito. Não precisa ser a regra jurídica, né? Claro. Mas ele não vive sem regras, e não vive sem regulação. Né? A própria tribo mais arcaica da civilização havia uma regulação. Né? Da estrutura de força, de poder, ou de, enfim, mitológica e tal. Sempre teve. A gente que enxerga a questão de modo muito restrito, né? A restrição do direito, mas muitas vezes não é nem restrição do direito, é restrição do próprio ambiente, né? Que por fatores culturais, sociais, econômicos estabelecem limitações. E isso também é algo que, muito pior que o direito, pode defasar ou até limitar a inovação. E vejam só que orgulho para todos nós aqui. Nós estamos no primeiro programa de mestrado em Direito do Oeste e Sudoeste do Paraná, onde aqui, não só daqui, com outros também, mas a partir daqui com professores e alunos do mestrado, se criou um Instituto Brasileiro de Direito, Inovação e Compliance, que tem, portanto, possibilidade e capilaridade de atuar nacionalmente e que se preocupa em traduzir isso à sociedade. Então veja que motivo de orgulho que todos nós temos hoje por conta dessa data especial que temos aqui. É um momento realmente significativo, é um momento muito importante, é um momento que congrega, como bem o Pegoraro falou no começo, muitas instituições dentro da quádrupla hélice que eu já falei. Nós tivemos hoje lá na nossa cerimônia de início, não é?
representantes do Executivo, do Legislativo, das universidades, do Judiciário, da sociedade civil organizada. Não é? E isso, sem dúvida nenhuma, mostra que nós estamos com a intenção muito forte e com uma vontade muito verdadeira de fazer com que efetivamente consigamos construir um contexto social onde tudo que nós estamos produzindo em termos acadêmicos, em termos profissionais, de todas essas instituições possa ter voz por meio do Inovacom. Não é? É exatamente isso. Né? O Inovacom, como eu falei no início, eu acho que a gente comunga da mesma posição, ele é o elo. Ele é o elo. É o elo entre o mundo acadêmico, né, que é importante, né, e a vida cotidiana, que pode... Por que a gente está dizendo? Porque a gente sabe que pode, claro. O mundo acadêmico pode auxiliar nas questões mais elementares do mundo da vida. Exato. E isso... e é para isso que foi criado o Inovacom. Exato. Ligar o acadêmico com o profissional com a sociedade. Ou seja, nós temos aí um elo, como bem disse o Alfredo, muito forte para trabalharmos. Não é isso, Paulo? É isso, então fica o convite também para todos aqueles que têm, não só da área do direito, mas de outras áreas também, que tenham esse interesse, esse objetivo, que o Inovacom está de portas abertas e que a cada novo período a gente espera trazer novidades com relação a isso para a comunidade. E visitem o nosso site, exato. Né? inovacom.org.br, inovacom.org.br, e também o Instagram, que é o Instagram, que é o Instituto Inovacom, com M de Maria no final, né? Inovacom.org.br é o site. Exato. E o Instagram, Instituto Inovacom, @Instituto Inovacom. Exatamente. E, infelizmente... não temos tempo para mais nada hoje. Muito obrigado, Paulo, por participar desse bate-papo com a gente. Ser o nosso host. Eu que agradeço a vocês por estarem aqui conosco nessa empreitada. Obrigado, amigos e amigas. E na semana que vem, Alfredo, tem mais ou não? Mais um Disruptcast na CBN às 16h30. Também no Spotify e no YouTube. Estamos em todo lugar. Um abraço. Tchau, gente. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.